chegando agora, bem-vindo para mais uma devocional do dia. Que privilégio nosso, né? Você que está vendo pelo YouTube, essa parte agora já é a parte introdutória devocional, mas antes disso a gente ora, a gente tem né, eu consigo ver as pessoas que estão entrando, então caso você queira acompanhar, né, ao vivo às 7h30 no Instagram, todos os dias. Mas muito bem-vindos. Gente, como eu falei na introdução, eu estou lendo um livro, que é esse livro aqui, Mães da Aliança, do pastor Arival Dias Casimiro, que é o pastor da Igreja Presbiteriana lá de Pinheiros. É um devocionário destinado para mães. E hoje eu estava lendo pela manhã e eu falei, isso não só para as mães, isso para a nossa vida como cristãs é válido. E eu senti muita vontade de trazer esse texto para compartilhar com vocês. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, você vai abrir no Salmo 66. Salmo 66. Lembrando, né, você que está acostumando a abrir a Bíblia, porque tem muita gente que está ainda, né, acostumando a ler a Bíblia. Normalmente o Salmo está no meio da Bíblia, né, um pouquinho antes. Então você abre a sua Bíblia no meio, aí você já vai estar provavelmente no livro de Provérbios, no livro de Cantares, e você acha. Uma dúvida, eu falei isso importante porque uma vez um menino chegou para mim e falou, tia, né, e os meninos da igreja me chamam de tia, tia Fabi, eu não sei, a gente estava na excursão, né, que nós fizemos, eu não sei, quando você fala o número e depois outro número, o capítulo são os números grandes da Bíblia, tá certo? E depois os versículos são aqueles pequenininhos. Cada livro da Bíblia, né, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, é dividido assim, com capítulos e versículos, ou versos. Então, no Salmo 66... diz o seguinte, eu vou ler só o versículo 16, tá certo? Salmo 66, vamos atentar só ao versículo 16, que é quando a gente vai fazer o nosso estudo de hoje. E diz assim, vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que ele tem feito por minha alma. Vou ler de novo. Vinde, ouvi. Deixa eu ver se na outra versão tá igual. Salmo 66, 16. Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que ele fez por mim. Amém? Gente, hoje a nossa devocional vai ser só sobre esse versículo. Vinde, ouçam. Vocês que temem a Deus, veja, primeiramente, não está falando para todos virem e ouvirem. Ele está falando, venham e ouçam vocês que temem a Deus. Às vezes, a gente quer contar das coisas do Senhor, das coisas que o Senhor tem feito por nós, das bênçãos, do seu agir, dos livramentos, do milagre, do ânimo novo, do novo olhar, da nova esperança, de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. E isso acontece quando a gente é apaixonado por Jesus. Sabe quando a gente se apaixona, né? A gente se apaixonou pelo nosso cônjuge, ou você está apaixonado pelo seu noivo, ou pelo seu namorado, ou vice-versa. A gente quer contar para todo mundo, porque a paixão nos faz, né, querer contar, querer compartilhar daquilo que é falado para nós, daquilo que nos fez tão feliz. Não é assim que a gente faz quando a gente está apaixonado? Só que nem sempre, não são todas as pessoas que a gente vai contar sobre as nossas paixões, sobre as nossas conquistas. São para as pessoas, né, mais chegadas, são para as amigas, são para as pessoas que querem o nosso bem. E aqui nesse versículo desse salmo, quando fala assim, venham e ouçam todos vocês que temem a Deus. A gente precisa testemunhar, sim, do que Cristo faz em nossas vidas e falar de Deus e pregar o Evangelho para todas as pessoas. É o nosso dever fazer isso como cristãos, né? Espalhar as boas novas do Senhor. Porém, não sei se você já percebeu que tem gente que não quer ouvir. Tem gente que faz até desdém, não liga muito para aquilo que você vai contar. É ou não é?
E isso vai acontecer sempre. Sempre tem gente que não quer ouvir, ou então vai te falar assim, certo? Isso é aquilo que você crê e eu não quero ouvir sobre isso. E você precisa aquietar o coração nessa hora, orar e entender que aquela pessoa não quer ouvir, não está preparada para ouvir, ou por tantos motivos, né? Ou por questões espirituais, ou e aí a gente tem as escolhas de cada um e a gente tem que saber, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, porque nem todos vão querer ouvir. Nem todos vão entender e compreender a graça do Senhor. Nem todos vão compreender e ouvir, né, e ver com os olhos da fé esta palavra como verdade, como vida. Nem todos são assim. E a gente tem que entender, e sempre foi assim, e sempre será assim. Até o próprio Cristo, né, quando esteve aqui, muitos não acreditaram, muitos se rebelaram, muitos criticaram, eles o mataram. A própria vida, o próprio Cristo foi morto, né, por mãos de homens, claro que para cumprir um propósito que Deus já tinha estabelecido. Era propósito do Senhor. Aquilo teria que ser feito para que nós fôssemos salvos através daquela cruz que foi derramada. Mas, o que eu quero que a gente pense hoje? O que a gente pode fazer dentro da nossa casa, por exemplo, né? Você tem, é um privilégio nosso, como cristãos, como cristãs, podemos contar aos nossos amigos e aos nossos irmãos, às pessoas que a gente ama, as bênçãos que a gente recebe de Deus. É ou não é? Não é bom quando você está, né, com uma pessoa que compartilha da fé que você compartilha, que conhece o Deus que você conhece, ou como a própria Bíblia fala, venham e ouçam todos vocês que temem a Deus. E aí você tem alguém ao seu lado que teme a Deus. E aí é bom você falar, vem cá que eu vou te contar o que o Senhor tem feito na minha vida. Como o Senhor tem sido bondoso, como o Senhor tem sido generoso. E aí você vai compartilhar com esses irmãos. E a gente tem que entender também que uma das esferas mais valiosas para que isso aconteça, para que a gente testemunhe das grandes coisas que o Senhor tem feito por nós, é na nossa esfera familiar. É na nossa esfera familiar. São para as pessoas que estão mais próximas a nós. É para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos irmãos, para os nossos familiares, para as nossas sobrinhas, para os nossos sobrinhos. Aproveite este privilégio que o Senhor tem te dado, de bênçãos que Ele tem derramado na tua vida e compartilhe isso dentro da tua família. Compartilhe isso com os seus filhos. Conte para os seus filhos aquilo que o Senhor tem feito por vocês. Conte para o seu cônjuge o que o Senhor tem feito por você. Conte para os seus pais, conte para o seu núcleo familiar. A gente precisa narrar e testemunhar das boas obras do Senhor nas nossas vidas. E isso, gente, é um privilégio. Isso, na verdade, além de ser um privilégio, é um convite à adoração. Porque você começa a adorar ao Senhor. Quando você fala para as pessoas, venham e ouçam, ou então, vinde e ouvi todos vocês que temem a Deus, ali é uma atitude de adoração, ali é uma atitude de gratidão. E isso demonstra, porque, gente, toda vez que você vai contar uma bênção, ninguém conta uma bênção assim, ó. Ai, o Senhor sabe que o Senhor fez. Não, a gente quando vai compartilhar uma bênção, você fala, eu me lembro. Você sabe que o Senhor fez comigo? Fez isso, isso, isso. Sabe que o Senhor está fazendo comigo? O seu rosto formoseia, né? A gente sabe que aquele que está em Cristo tem o rosto formoso. A gente tem uma alegria que excede, uma paz que excede todo entendimento, uma alegria transbordante. E é bom que os teus filhos vejam no seu olho, na sua face, no seu sorriso, na sua fala,
as boas coisas que o Senhor tem feito por você. E aí, nessa atitude de adoração, nessa atitude de louvor, todos percebem que não é uma alegria. Você não está contando uma coisa, você não sabe, ganhei isso, né? Alguma coisa material. Mas as pessoas começam a perceber em você algo diferente, uma atitude de adoração, alguém que está sabendo valorizar e receber uma bênção recebida. E isso é bênção, gente. A gente poder compartilhar das coisas que o Senhor tem feito por nós formoseia o nosso rosto. Testemunha da gratidão que nós temos tido a Deus. E mais, quando aqui que fala assim, ouvir vocês, essa palavra ouvir é importante para a nossa vida espiritual. Tantas vezes eu fui edificada ouvindo testemunho de amigos e de amigas. Quantas vezes você parar para ouvir e você fala, Jesus, louvado seja o teu nome, porque o Deus que fez esse milagre na vida da minha amiga é o mesmo Deus que eu sirvo. Esse Deus que operou tal coisa nessa família é o Deus que eu acredito. E você ouvir o testemunho do outro edifica a sua própria fé, te fortalece na caminhada, te dá esperança para prosseguir. Então, esse ouvir é uma atitude também espiritual. Quando alguém for te chamar para ouvir uma bênção, fala, olha, eu preciso testemunhar, eu preciso contar aquilo que o Senhor tem feito por mim. Isso alegra a nossa alma, gente. E olha, a gente entende que quando a gente fala isso, eu estou falando aqui para os filhos, né? Mas é porque a gente precisa ensiná-los no caminho do Senhor. Mas isso vale também para qualquer pessoa dentro da tua casa, para qualquer familiar. Você vai mostrando para ele, né? Para um filho, para uma filha, ou para um cônjuge, ou para um pai, como que está sendo trilhado na tua vida um caminho de santificação. Porque no processo de santificação, o que é isso? Nós queremos todos os dias nos parecermos mais e mais com o Senhor. Todos os dias nós precisamos nos esvaziar de nós, nos enchermos de Deus, nos alimentarmos da palavra, para que Ele possa corrigir, né, as arestas que vão saindo, para que a gente possa nos parecer mais e mais com Cristo. Porque através da palavra é que mostra em nós que é luz aquilo que é de escuridão, aquilo que precisa ser corrigido, aquilo que os pecados em nós mesmo, né? O que há de mal em nós. E aí, nesse processo de santificação, contando os testemunhos, vai te edificando e edificando também as pessoas que estão com você. E também a gente precisa entender que essa atitude de louvor, de gratidão, quando é trazido para dentro da tua casa, para dentro dos teus familiares, isso vai transformando o ambiente da tua casa. Vai transformando um ambiente antes que não havia nenhum tipo de gratidão. Não há nada. E de repente, quando você traz isso para a tua casa, você vê que os teus filhos, eu estou falando para os seus filhos, mas se você não tem filho ou não é casado, né? Isso pode ser para só começar, claro, na sua própria vida, mas para as pessoas que estão ao redor de você, tá bem? E aí você começa a ver ali uma atitude de adoração. E aí você começa a ouvir de uma criança ou de alguém que antigamente nem falava o nome do Senhor, falar, louvado seja, graças a Deus. E esse graças a Deus é diferente assim, graças a Deus. Não, graças a Deus. E que Deus é esse? Eu bem sei o Deus em quem tenho crido. Você começa a conhecer o Senhor, você começa a se aprofundar no Senhor, entender muito mais do Senhor abençoador, que é capaz de te abençoar infinitamente mais do que tudo que você pede. Um Deus de bênçãos abundantes. Isso vai transformando todo o seu lar. E, no mais, quando esse salmo acaba, que esse versículo, na verdade, que a gente leu, tá vendo tanta coisa só para tirar de um versículo, né? O versículo fala assim, vou contar-lhes o que ele fez por mim. Ou, nessa outra versão que eu gosto mais, eu vos contarei o que ele tem feito por minha alma. Gente, que coisa melhor.
do que a gente contar para o outro aquilo que o Senhor tem feito para a tua alma. Quando você fala isso, só de você falar, a pessoa vai te olhar e falar: gente, o que será que tem acontecido com a alma? Você contar as transformações que Deus tem feito para a tua alma é algo muito mais valioso, muito mais nobre, muito mais profundo do que você simplesmente contar uma bênção material recebida. Porque as coisas materiais que você conquista, e são válidas, são as nossas conquistas materiais, muitas vezes nos deixam felizes, nos deixam eufóricos e a gente quer contar para todo mundo daquilo que a gente conquistou. Só que você sabe que é bem verdade que essa euforia, dessa alegria de uma conquista de um bem material dura um dia, 2. No terceiro dia, aquilo já perdeu aquela vibe de que legal, não é verdade? Aí a gente vai deixando que aquilo, porque aquilo agora já foi adquirido, já foi, né, já foi ali, você passou a euforia de contar para as pessoas de um bem material. Só que quando a gente está falando das coisas que ele faz pela nossa alma, isso é uma alegria que não passa com o tempo. Pelo contrário, é uma alegria que o Senhor vai acumulando dia após dia. É uma alegria que só tende a crescer. É uma alegria que se complementa. Hoje o Senhor fez isso por você, pela tua alma. Te deixou alegre. E no dia seguinte o Senhor faz outra coisa. E aquilo vai enchendo todo o seu ser. Você vai louvando o Senhor. E quando você traz isso para dentro da tua casa, você vai ver que vai começar a surgir ali o desejo de orar, o desejo de glorificar ao Senhor, né? O desejo de agradar a Deus, o medo, né? O receio, o temor a Deus em pecar, em fazer algo que não agrade a Deus, né? E tudo isso vai fortalecendo uma coisa chamada comunhão. A comunhão dentro do seu lar, a comunhão dentro da tua casa, né? E ali vai transformando tudo. Então, a palavra do Senhor é essa: Deus tem feito muito por você. Deus tem feito muito por mim. E nós precisamos, sim, transmitir aos nossos filhos, aos nossos cônjuges, aos nossos familiares, às pessoas mais próximas de nós, dos nossos núcleos familiares, as grandes coisas que Ele tem feito por nós, o que Ele tem feito pela nossa alma. E que esse ambiente, né, de adoração, possa gerar no seu lar, né, um novo lar. E se você não tem um hábito, por exemplo, simples de você se sentar à mesa, né, durante as refeições, faça isso. Faça isso, não perca a oportunidade de você sentar à mesa em família. Separe uma das refeições, tire o celular, tire qualquer distração, prepare aquele ambiente da mesa. Ore ao Senhor, ore com as crianças. Senhor, ore, Deus, obrigado pelo alimento. E de repente, se alguém perguntar, mas você nunca agradeceu pelo alimento? Aí você fala, mas a partir de agora eu vou começar a agradecer, porque eu entendo que isso é bênção do Senhor para nossa casa. Agradeça, fale em voz alta, deixe que as pessoas vejam você fazer isso. De repente aquilo se torna um hábito. E aí, se você comprar um carro novo, a primeira coisa que você vai fazer é entrar no seu carro com a sua família, com as pessoas que você ama. Ou louve, agradeça, ore. Se você recebeu do Senhor aquilo que você estava tanto esperando, uma resposta de trabalho, enfim, chame a sua família, ainda que seja só você que creia dessa forma ou perceba dessa forma, por enquanto, ore. Eu preciso agradecer a Deus, porque eu reconheço que eu recebi isso das mãos dele. É o que ele tem feito por mim, né? Então, e a gente vai cumprir esse versículo. Vamos ler de novo? Versículo 16 do Salmo 66 diz: venham e ouçam todos vocês que temem a Deus, eu vou contar-lhes o que Ele fez por mim. Ou eu vou contar-lhes o que Ele tem feito para a minha alma. Amém? É isso. Louvado seja o Senhor. Que privilégio nosso
né? Obrigada a vocês pela companhia. Passei aqui alguns minutinhos, mas quando a gente vai falando essas coisas do Senhor, né? Dá vontade de já sair compartilhando das coisas que Ele tem feito por nós. Então, que o Senhor te abençoe. Obrigada pela sua companhia hoje. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Deus abençoe a sua vida, sua alma, sua mente. Que você se sinta tocada pelo poderoso Espírito Santo de Deus, né? E graças a Deus, que privilégio nosso, né? De nos alimentarmos uma palavra dessa. Tão simples, um único versículo, mas que tem tanto a nos ensinar. Então, obrigada pela companhia. A gente se vê na próxima devocional. Amanhã ao vivo, às 7h30 do Instagram. E depois ficar no YouTube. Deus abençoe, viu, gente? Deus abençoe.